Olá pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje é o poder da fala na comunicação. Muita gente tem me perguntado por que a gente diz que a fala tem poder e por que é tão importante empoderar a comunicação. Para falar desse tema, que está longe de ser um tema simples, eu vou precisar começar do começo. E o começo do poder da fala tem nome: oralidade. A oralidade, minha gente, ela é tão e somente a transmissão oral do conhecimento. O que é transmissão oral do conhecimento? É a capacidade que nós, seres sociais que somos, temos de utilizar a nossa história de vida, utilizar a nossa condição humana de comunicar tudo que nós aprendemos, vivenciamos, desenvolvemos em vida social para a nossa geração, para os nossos descendentes. É isso que nós chamamos de memória humana. Nos tempos imemoriais, ou seja, quando a história ela não estava ainda sendo registrada, então ela não era nem chamada de história, era chamada de pré-história, a transmissão de informações, de conhecimentos de uma geração para a geração que vinha, a geração futura, se dava através da oralidade. Eram as histórias, eram as contações de histórias em torno da fogueira, e isso tudo precede, obviamente, a escrita, porque o período da história humana começa a ser contado como tal quando a escrita foi, vamos dizer assim, inventada ou descoberta, ou seja, quando as nossas ideias, os nossos pensamentos começaram a ser representados a partir de símbolos registrados em um suporte. Então, a oralidade, ela precede tudo isso. A oralidade, ela vem antes de tudo isso. E os grandes oradores da época da pré-história eram também os chefes de tribo ou eram os xamãs, os curandeiros, eram as pessoas que conduziam aquelas pessoas daquela comunidade, daquela tribo, daquele clã a um bom viver, a uma vida segura, a uma vida equilibrada, a uma vida que respeitava os preceitos daquela sociedade. A oralidade que precede a escrita, ela é dividida em dois tipos, podemos dizer. Tem a oralidade que é a primária e a secundária. A oralidade primária é aquela oralidade que ocorre sem qualquer tipo de suporte, vamos chamar de suporte pictórico, porque não há nenhum suporte ou escrito ou simbólico, se bem que o escrito também é simbólico, ou de imagens, ou de fotografias, ou de gravuras, que representem uma ideia. Então ela é pura e somente a fala, o verbo, a articulação verbal. E há o tipo de oralidade, que é a oralidade secundária, que é aquela que acontece apesar dos registros escritos. Eu digo apesar porque o registro escrito, o registro pictórico, o registro simbólico, ele é tão e somente um suporte para a sua memória, para a memória humana. E nós nos valemos desse suporte para nos apoiar na nossa fala, nos nossos acordos sociais. Então essa é a chamada oralidade secundária. E há, é claro, dentro desse conceito, a tradição oral. A tradição oral vista como uma forma de transmitir a tradição ou fazer a transmissão da tradição de um grupo, de um conjunto de pessoas a outro conjunto de pessoas. Então, quando a gente fala de interculturalidade, e nós falamos dessa interculturalidade sendo utilizada para você comunicar uma geração com a próxima geração, ou uma geração de uma sociedade com uma geração contemporânea de uma outra sociedade, nós estamos fazendo um intercâmbio, uma transmissão de tradições interculturais. A tradição oral ela é utilizada para fazer a transmissão de tradições intergeracionais, ou seja, de uma geração para outra. E aqui eu sou obrigado a lembrar dos manaquis. Os manaquis são aqueles contadores de histórias, os xamãs,
que eles eram então assim entendidos, vistos, respeitados até, por serem os grandes contadores de história, os grandes repositórios das verdades que aquela comunidade, que aquele aglomerado às vezes de pessoas compartilham. Nós temos, por exemplo, as tribos que ainda resistem ao século XXI, e aqui no estado do Paraná nós temos várias tribos, nós temos tribos Guarani, que estão em algumas regiões ali próximo a Guarapuava, naquela região mais ao sul do nosso estado. O pessoal que vive mais na fronteira ali do Brasil com o Paraguai, eles têm muito contato também com algumas tribos Guarani, que estão ou da margem esquerda ou à margem direita do Rio Paraná. E essas tribos, que são tribos geralmente pequenas, de algumas poucas dezenas de habitantes, eles têm lá o seu arauto. Eles têm lá a pessoa que responde pelas lendas, pelas crenças, pelas verdades daquela sociedade. Então, tudo isso para dizer para vocês, antes de nós entrarmos no ponto principal dessa minha apresentação, que é a retórica, que a tradição oral, ela evoluiu e ela precisa desse peso, dessa energia, dessa característica fundante que é a impregnação oral da verdade naquela fala, para que ela seja marcante. E aí nós entramos, então, na retórica. A retórica é a arte de bem falar ao público ou de falar bem em público. Falar bem em público é uma capacidade que nós desenvolvemos. E nós desenvolvemos por quê? Porque ela não é algo que é inato. Você não nasce com uma boa retórica. Você nasce com um aparelho fonador, você tem uma caixa torácica, você tem cordas vocais, você tem toda a sua boca e todo esse aparato do seu corpo para você emitir sons. Então isso é inato. Agora, a retórica, que é essa capacidade de você demonstrar ou refutar um determinado argumento, ela é uma das componentes da retórica. Porque se você tem uma ideia e você vai defender essa ideia frente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, você está fazendo uma demonstração. Essa demonstração, você está afirmando uma ideia, um pensamento, ou você está negando, refutando este argumento. Se a tua retórica ela é tão desenvolvida quanto se espera que uma boa retórica de um bom falador assim o seja, você consegue demonstrar, ou seja, convencer, ou até você consegue dizer que a pessoa está equivocada pela demonstração do equívoco ou do erro ao qual aquela pessoa está imersa. A retórica e a oratória, ela vai em direção a isso, nessa capacidade de demonstrar ou refutar um argumento. Quando você faz, por exemplo, e muitos dos meus colegas palestrantes e professores já passaram por isso, já fizeram lá o seu discurso de defesa do mestrado e do doutorado, no caso, a defesa de tese. Nesse momento, quando você está frente à banca, onde você tem lá 4, 5 pessoas componentes da banca te assistindo, e você, ao ser assistido, ao ser percebido, você está defendendo a sua ideia, a sua tese, você está fazendo um discurso de defesa. Você está usando toda a sua retórica para demonstrar que o seu pensamento, a sua pesquisa, a sua ideia, enfim, é válida, é boa, é importante. E aí, nós entramos numa questão importante, que é a questão da fala e da comunicação. Quando nós falamos de fala e falamos de comunicação, nós estamos falando de coisas que são complementares. Em vídeos anteriores eu já falei sobre esse assunto, vou só reforçar aqui rapidamente. Quando eu falo da fala, eu estou me referindo à capacidade de articular signos. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando da capacidade de levar, de transportar algo que é meu, que está na minha ideia, para aqueles que me ouvem. Fala e comunicação é uma combinação de técnicas. O bem falar, por exemplo, ele precisa ser articulado, ele precisa ser fluido, ele precisa ser coerente, sonoro, instigante. E quando eu falo de articulado, eu estou falando de algo que é
gostoso de ouvir. Quando eu estou falando de fluido, eu estou falando de algo que avança, que segue, que percorre todas as minúcias da minha ideia e faz com que essas minúcias sejam percebidas. Ela é coerente à medida em que eu consigo dar sentido, consigo dar significado para aquilo que eu estou comunicando. E ele é sonoro quando ele é gostoso, ele é agradável ao ouvido. Não é aquela voz estridente, irritante, às vezes aguda demais, às vezes grave demais. Ela é sonora, ela é equilibrada, ela é gostosa de ouvir. E ela é instigante quando a pessoa que recebe aquela comunicação, ela se sente cutucada, ela se sente incomodada, ela foi instigada a pensar no que você comunicou e falou. O bem comunicar, ele é envolto, ele é um componente importante da oratória. E quando nós falamos dessa oratória, nós estamos falando desta capacidade toda do bem comunicar. Você tem que ser claro, límpido, inequívoco e inteligível. Estas 4 componentes do bem comunicar, se elas não estiverem muito cristalinas na sua mente, você terá dificuldades de levar a sua ideia através da comunicação, usando a fala como instrumento para atingir o outro. Então, o bem comunicar, ele precisa, ele necessita, ele requer clareza, limpidez, inequívoco e inteligível. E quando que o poder se revela? Ele se revela quando você, de fato, convenceu ou persuadiu. Você convenceu porque a sua oratória, porque a sua capacidade de articular as suas ideias tocou o outro. E ela persuade a pessoa, ela causa a persuasão quando o outro se convence de que a sua ideia é a melhor, que a sua ideia é a verdadeira. Então, gente, nesse assunto de hoje, quando nós falamos de oratória, nós falamos de fala, nós falamos de comunicação, nós estamos falando de você reunir todas essas técnicas para revelar este poder que todo comunicador deve ter, que é o poder de convencer e o poder de persuadir. Quando você consegue reunir tudo isso, você passa a ser percebido como um bom comunicador, como uma pessoa que consegue partir de uma ideia e levar essa ideia a um outro nível, que é o nível da percepção. Ok, minha gente? Então é isso por esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!